Bom dia de novo, pessoal. De Bom, hoje a gente vai retomar então o texto do Gampopa a partir da parte 4, o método para se alcançar o despertar, que são as instruções do amigo virtuoso, né? E a primeira instrução, ah, bom, a instrução fundamental do método é praticar as 4 formas de superação dos 4 tipos de apego, né? O primeiro, a primeira instrução nesse sentido é a prática da meditação sobre a impermanência, sobre como sendo a forma para superar o apego às experiências dessa vida, né? Foi isso que a gente começou a ver na semana passada e hoje a gente vai se debruçar um pouco mais sobre esse tema. Ah, Em primeiro lugar, assim, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, e também imagino que a maioria das pessoas que estão em casa, é, ou estavam no ensinamento da semana passada, ou assistiram online, enfim, mas esse que a gente vai fazer hoje não é algo novo para nenhum de vocês. Muito provavelmente vocês já estavam acompanhando o ensinamento na semana passada, e falar sobre impermanência é um tema muito constante no budismo, portanto, não tem grandes novidades aqui falar sobre a impermanência, e talvez haja um esforço aqui de tentar tornar esse ensinamento o menos repetitivo e maçante possível, porque é uma compreensão quase que intuitiva da noção de impermanência de todos os fenômenos, né? E a gente pode apontar isso sobre várias perspectivas, mas a sensação que me dá é que a compreensão racional do tema da impermanência traz nenhuma grande dificuldade para vocês. Em primeiro lugar, tem alguma. Mas assim, eu estou assumindo isso. Em primeiro lugar, eu queria saber: tem alguma dificuldade de tocar esse conceito sobre a impermanência dos fenômenos compostos, sobre o que a gente. Em relação ao que a gente viu até agora, da semana passada, daquilo que vocês já escutaram no budismo, é, meu esforço aqui é tentar fazer uma aproximação no que podem vir a ser as dificuldades concretas que vocês têm. Porque dar uma aula sobre impermanência para vocês que estão aqui já há algum tempo, para as pessoas que eu vi que estão em casa e tal, é quase uma redundância, assim. Mas pode ser que tenha algo do conceito de impermanência que ainda traga algum tipo de dúvida para vocês. Então, em primeiro lugar, alguém tem alguma dúvida sobre a ideia de impermanência? Sobre como ela se apresenta, sobre essa definição? Tem alguma coisa que seja do campo teórico em relação à noção de impermanência que vocês tenham dúvida? Aproveitem, porque vir aqui falar sobre impermanência, vocês já ouviram muitas vezes, mas no dia a dia de vocês, na hora que vocês fazem a prática, parece alguma coisa? Aproveita agora para perguntar para o Lama, porque a disponibilidade nossa é nesse sentido, é ajudá-los na prática. Não é fazê-los decorar um tema, não é fazer vocês repetirem uma ideia e isso não reverberar dentro de vocês. Você ia falar alguma coisa, Glenina? Eu estive pensando lá, essa questão da impermanência, é como se que a gente tem que treinamento, a gente tem que fazer, é como se não desse valor às coisas que estão passando, porque são impermanentes. Mas Hum, as coisas são valorosas. Então, você vive aquele momento, né? Tem coisas que
te alimentam, tem valor para você. É, então, eu fico pensando, como assim, sabe? Você, porque é, porque é impermanente, porque o rio está passando, aquela água está correndo, eu não vou dar valor àquela água que está ali, porque ela está passando, né? Mas isso não acontece. A gente dá valor, né? O É, lance é a questão do apego. perfeito, perfeito. Porque lembrem que essa é uma instrução de. A ideia é estabelecer uma relação de desapego em relação às experiências da vida, não de indiferença. Então, quando você fala essas coisas têm valor, bom, é esse rio que te sacia a tua sede, que te limpa, que torna a vida possível, porque há uma mata em volta desse rio, dando só esse exemplo. Então, é claro que ele tem uma relevância. Em um certo sentido, é tudo aquilo que a gente tem nesse momento, mas ao mesmo tempo, esse momento ao qual eu me refiro, ele é fugaz. Ao mesmo que parece essa contradição, ao mesmo tempo em que ele é tudo que eu tenho, sem essa água, sem esse rio, nessa eu não teria essa preciosa existência humana para desfrutar no seu potencial último. Ao mesmo tempo, esse instante ele é transitório. Então, como eu faço para estabelecer uma atitude de valor, não de indiferença e ao mesmo tempo desapegada? E esse é o desafio, porque isso pressupõe uma atitude de constante vigilância em relação à forma como me relaciono com as experiências, com os fenômenos compostos. É, uma flor, ela é bela e ela me inspira, ela me traz paz e daí por diante, mas o meu apego a ela me aprisiona nessa experiência que é fugaz, que é transitória. É como se eu vivesse é, com um apego ao passado, porque quando eu fiz isso, essa flor já não é mais a mesma coisa. O fundamental é sair do campo teórico dessa reflexão, que parece trazer uma série de paradoxos, e, e, e viver essa experiência. É como você transforma a tua forma de estar nessa realidade. E aqui eu preciso fazer alguma coisa que seja muito diferente. Não, é simplesmente estabelecer essa, essa lucidez, trazer essa lucidez de uma forma mais espontânea para perceber, sim, essas coisas têm a sua importância e sim, elas são transitórias. E a partir daí, ir me desapegando desse. Porque, como eu falei para vocês, assim, há uma vontade de fixar a experiência de realidade. Eu tenho uma perspectiva muito fixada, assim. Ah, semana passada a gente estava aqui, esse altar estava aqui. E a gente tem uma experiência fixa desse cenário aqui. É natural, porque não sei se vocês se lembram, tinha ah, essa frase aqui é importante. A impermanência de cada instante designa o fato de que, de um instante a outro, o universo não é mais o mesmo. A sucessão de elementos semelhantes, como o movimento de uma cascata, dá a aparência da duração. Esses elementos, eles estão de uma tal forma arranjados que eles dão a sensação de que esse altar é permanente, mas ele está em constante transformação. Como eu faço para estabelecer essa relação com esse altar? De que ele é extremamente importante para mim, ele me inspira e ao mesmo tempo ele é transitório. Porque em algum momento esse altar pode não estar mais aqui. O KPG pode não existir mais. E se eu tenho uma experiência pegada, eu falo, bom, então eu só posso praticar diante daquele altar do KPG e tal. Não, assim. Eu tenho que perceber que isso aqui são símbolos, são imagens que podem promover uma mudança na minha forma de me relacionar com as experiências da realidade. Por quê? Porque elas são transitórias. Então não é estabelecer uma atitude de indiferença a esse altar, mas é estabelecer uma relação de desapego em relação a esse altar.
Ele- a essência não é essa madeira e essas estátuas que estão aqui. Buda não é só aquela imagem que está naquela tanca. Essa é a aparência. Eu não tenho que me fixar. Lembre-se, ó, se você pegar um altar Zen, você não vai ver uma imagem de Buda às vezes. Porque Buda é um estado de consciência. Então, como eu estabeleço uma relação de, de profundo respeito por aquela imagem e, ao mesmo tempo, de desapego com aquela imagem? Se eu me fixar e imaginar que eu tenho que ser exatamente como aquele Buda Shakyamuni de 2500 anos, tem alguma coisa que está escapando da minha compreensão. Então, é como eu enxergo o valor das coisas, mas como você mesmo falou, Lenina, com uma atitude de desapego, deixando as coisas fluírem. Enquanto eu estou aqui, eu desfruto desse momento no templo, fazendo a minha meditação. Num determinado momento, eu levanto e vou para a minha vida cotidiana. Acabou a minha prática porque eu não estou mais sentado no templo? Não. Aquela experiência sentado no templo, escutando o lama, tirando as dúvidas, ela era transitória. Depois eu vou experimentar outras coisas da minha vida e tal. Eu dou valor quando eu vou no templo, quando eu estou com a minha família e daí por diante. Mas isso não adianta eu me fixar nessas experiências, porque a verdade não está nelas, elas estão se transformando. Eu posso não estar percebendo. Quanto mais eu vou me desapegando dessas experiências e vou permanecendo nesse estado de observação dessa realidade, com um certo nível de distanciamento, percebendo o caráter transitório das experiências, mais eu começo a transcender essa noção ilusória de me relacionar com a realidade. A noção de desapego às experiências dessa vida está diretamente conectada ao aspecto ilusório das experiências de realidade. Eu tenho que me desapegar porque elas parecem ser algo que elas não são. Ao mesmo tempo, elas têm todo esse valor que a gente está descrevendo aqui. Não, fala para gente sobre a relação sua com seu filho nessa pegada de O que que você gostaria de saber? porque vem, a gente tem amor, né? Tem amor. E amor inspira apego, né? A gente sempre fica pensando, o amor, ele exige coisas assim, de estar sempre perto, de querer estar perto, de achar que a gente faz bem para o Isso. outro, né? Que é amado e que a gente precisa. De qualquer maneira, se você Hum, capta essa ideia de desapego, é libertador também, né? é. Assim, Mas então, mas lembra quando como conseguir isso? como conseguir isso? Assim, respondendo a tua pergunta em relação ao meu filho e o quanto isso é válido para todas as formas de relação que a gente estabelece com os outros seres. Quando a gente avançar mais para frente, a gente for falar da terceira prática de desapego, o desapego, a paz do nirvana para si só. Aqui, o texto do Gampopa vai tratar do conceito de Janwa. Janwa é o conceito de amor-bondade. Então a gente vai falar bastante sobre isso porque a noção de amor-bondade ela vem junta com a noção de compaixão. Né? A gente vai falar de amor-bondade e compaixão como formas de transcender um apego, uma fixação, a busca pela experiência, né, pela paz do nirvana para si só. Então, como eu faço para lançar o meu olhar para a realidade sem que ele seja um olhar indiferente à experiência dos outros seres? E aí vai se falar sobre amor, bondade e compaixão. São dois conceitos fundamentais quando a gente fala em acumulação de mérito e daí por diante. Qual é a noção de amor? Não esse amor romântico, não esse amor que a gente está acostumado no Ocidente, daí por diante, que é Janwa. A noção de amor no budismo está diretamente relacionada à profunda aspiração pela felicidade do outro, onde quer que ela esteja. Não é uma noção de amor apegado. Então,
indo à questão do meu filho. É claro que eu desfruto da experiência com meu filho e das pessoas que eu amo em geral, não só o meu filho. Mas amar na perspectiva do budismo é aspirar do fundo do seu coração a felicidade daquela outra pessoa onde quer que ela esteja. Então, se é comigo, estando comigo, com meu filho, se ele está feliz desse jeito comigo, que bom. Mas se ele está feliz indo jogar bola com um amiguinho dele, quando ele começa a crescer, dizendo, pai, eu quero dar um tempo, deixa eu ficar sozinho no meu quarto e daí por diante. E isso eu noto que é a maneira como ele precisa criar a individualidade dele, e daí por diante. Ele precisa descobrir a vida na sua própria experiência, encontrar suas próprias frustrações e daí por diante. Ainda mais, aprendendo a lidar com as experiências de sofrimento que são intrínsecas à natureza do samsara, se eu busco, se eu aspiro à felicidade do meu filho, eu não posso tratar isso de uma maneira apegada. Essa felicidade vai estar um dia ele imaginar que a felicidade possa ser a felicidade que ele alcança. Se ele me dá a oportunidade de dizer, pai, qual é a verdadeira maneira de encontrar a grande felicidade? Se ele me dá essa janela, eu apresento o meu caminho para ele. Mas eu não posso forçá-lo a seguir esse caminho. Ainda que do meu lugar, da maneira como eu enxergo o mundo, eu como pai, como mãe, como filha, como a gente vê as pessoas dando as cabeçadas na vida e a gente invariavelmente imagina que tem a resposta para evitar que aquelas pessoas sofram numa atitude compassiva e alcancem a felicidade. Mas eu não posso forçar isso. O budismo não é proselitista. Veja, toda a atitude da Bodhicitta que é buscar um estado de consciência livre de engano para que eu possa conduzir todas as pessoas a essa condição livre de sofrimento, livre de engano, é uma aspiração que eu cultivo no meu coração. Mas a gente não bate na porta das pessoas vendendo o precioso ornamento da liberação como se fosse a Barça, ou a gente não faz isso. É preciso que outra pessoa minimamente abra o coração, abra a porta para que eu possa trazer a minha perspectiva de um caminho que possa conduzir a esse estado de felicidade dessa pessoa que eu amo. E às vezes eu tenho que ter uma atitude continente de imaginar, eu tô vendo que ele vai bater a cabeça ali. Mas para que ele possa aprender e caminhar com as próprias pernas, às vezes eu tenho que deixar. Quando eu sinto que é demais, eu vou lá e interfiro, porque eu não quero que ele sofra, e quero a felicidade dele, e daí por diante. Mas veja, a, a atitude de amor no budismo também é uma atitude desapegada. Então é importante, eu quero estar com meu filho e daí por diante, mas no momento em que essa relação se torna uma relação marcada pelo apego, ela deixa de ser a noção de amor tal qual se entende no budismo, entende? Isso te parece indiferença, Lenira? Qual é o desafio de viver a vida? Por exemplo, eu estou num relacionamento, eu trabalho, né? Eu trabalho, eu sou terapeuta também, então às vezes as pessoas me procuram nas suas relações. Como eu falo, as pessoas não batem na minha porta no meu consultório porque elas querem alcançar o estado de Buda. Elas têm problemas, como todo mundo tem problemas, elas querem tratar dos problemas. Então, um paciente me procura e diz: Olha, eu terminei meu relacionamento com a minha companheira. Ou meu companheiro arrumou uma pessoa. Abro o meu relacionamento ou não abro o meu relacionamento? Como lidar com essas experiências do dia a dia, da realidade? Qual é o caminho para isso? Terminei meu relacionamento, queria continuar, mas a pessoa não quer mais continuar comigo. Veja, se há uma atitude autêntica de amor por aquela pessoa, o amor não pode ter prisão. Enquanto houver cumplicidade, o desejo, a aspiração profunda de seguir juntos, sigamos juntos. Mas se a felicidade da pessoa, na perspectiva dela, e eu preciso respeitar isso também, não está mais vivendo comigo,
A atitude autêntica de amor é aspirar que ela seja feliz onde quer que ela esteja. Se ela decidiu passar num concurso e assumir o cargo lá em outro estado, e para isso ela é felicidade. Se ela decidiu fazer uma viagem e pedir um tempo no relacionamento e daí por diante. Se há maturidade na relação e uma profunda aspiração mútua de felicidade do outro, essa seria uma maneira de viver um amor autêntico. É fácil viver isso? Porque a gente tem essa maneira fixada. Eu começo um namoro, começo um relacionamento marcado por paixão, por intensidade, e eu crio a expectativa que esse relacionamento vai ser igual nos 20, 30 anos que eu vou estar com a mesma pessoa. Não vai ser. Porque uma relação, ela está em constante transformação, porque ela pressupõe dois sujeitos que são fenômenos compostos, que vivem experiências de realidade e estão em contato com diferentes aspectos da vida ao longo do tempo. Essa relação não vai continuar sendo a mesma. Ou eu estabeleço uma relação de lucidez em relação a isso, ou eu me apego a um registro, a um jantar que eu tive, a uma viagem que eu fiz com aquela pessoa, bato uma fotografia e falo, isso aqui é meu relacionamento. Me desculpa, não é. Isso é um instante do teu relacionamento. Como eu faço para estabelecer uma relação dinâmica, vivendo o amor que eu tenho pelo meu filho, sabendo que ele tá. Meu filho tem 7 anos, aqui ele tem 10, 12, 15, vai ser completamente diferente. Eu vou querer tratar meu filho como um bebê, achando que ele precisa de mim pelo resto da vida, vivendo a vida como eu acho que ele tem que viver, não deixando ele conhecer as experiências de realidade. Eu, isso é amor? Agora, dá um frio na barriga de ver a pessoa que você ama abrir a porta e ir embora, seja no teu relacionamento, no teu casamento, o teu irmão, o teu amigo e daí por diante. Mas o caminho é eu tentar congelar essa realidade, dizer ela tem que ser assim. Isso é antítese do respeito ao outro. Cada um tem a sua trajetória, porque cada um tem o seu karma e daí por diante. De um lugar de lucidez, eu preciso estabelecer essa clareza e do fundo do meu coração aspirar a felicidade daquela pessoa. E se ela tiver que bater cabeça, ela vai bater cabeça, mas se ela voltar e quiser me procurar, eu vou estar aqui. E se ela não me procurar, talvez seja em outra vida, talvez seja em. Mas, mas essa é a dinâmica da realidade. Entende como você tem que mudar. Então não tem valor o amor que eu tenho pelo meu filho? Não tem amor, valor que eu tenho, que eu dou para esse altar? Não tem essa. Eu não preservo a natureza e tudo aquilo que ela oferece, porque, como a gente viu na semana passada, o universo vai queimar daqui a alguns bilhões de anos. Não é disso que se trata. Mas como estabelecer essa atitude diante da vida, entendeu? Porque é um desapego, que é a essência do ensinamento, porque é um caráter ilusório dessas relações como um todo. As pessoas, em geral, elas estão se relacionando com a realidade a partir das referências que elas têm. E muito provavelmente a grande maioria das pessoas que você convive não enxerga o mundo como você enxerga. E o que que você faz? O mundo vai parar porque você agora é budista e enxerga a realidade e tem outros conceitos? Não vai parar. Ou você aprende a estar no mundo com o teu olhar, respeitando o momento, a maturidade dos outros, ou você vai dar um creque, assim, porque não vai funcionar, entendeu? E é uma atitude compassivamente contingente. As pessoas vêm para o centro budista e vão embora. Quantas pessoas já passaram pelo centro budista? Vocês veem a atitude de alguém aqui tentando segurar as pessoas? As pessoas vêm, às vezes têm uma necessidade, encontram uma resposta aqui, bebem um pouco desse saber e vão embora, e daí por diante. E essa é a realidade. Ela é dinâmica. O centro já teve cheio, às vezes está vazio, tem mais gente, tem uma coisa acontecendo. E, gente, essa é a realidade. Se me perguntarem, eu quando saio daqui, assim, eu sempre faço essa brincadeira. Eu estou indo para minha casa, lá no condomínio, tem uma igreja evangélica no caminho, super moderna e tal, não sei o quê. Então eu saio aqui do KPG Vai assistir um culto e, lá? e não paro para assistir. Um dia talvez eu pare lá, porque deve ser muito legal, porque assim, não tem onde parar o carro, assim, é muita gente.
E é o que as pessoas estão procurando nesse momento na vida delas. Daí eu vou brigar, eu vou tacar, vou falar que eu vou buzinar ela. Vocês têm que ir lá no capeja. As pessoas, nesse momento histórico, e daí isso me faz repensar a minha forma como eu vejo o mundo. Se eu tenho clareza da minha fé, da minha convicção, eu faço parte de um grupo de diálogo interreligioso e eu tenho o maior interesse em conhecer as outras tradições. Eu tenho o maior respeito pelas tradições que são sérias, que são fundadas em princípios e seguem ah, a, né, o ensinamento dos grandes mestres, da forma como eles foram ensinados e daí por diante. Então eu estabeleço um diálogo. Eu acho maravilhoso um muçulmano que se prosterna 3 vezes ao dia em direção à Meca. Eu acho bonito um praticante da tradição judaica que segue sua fé com autenticidade, um cristão nas suas várias é, ramificações, os praticantes atendem muita gente, praticantes de tradição de matriz africana. E cada um vai seguindo a sua tradição da forma como entende melhor, assim. O centro, como é que fala lá, o templo evangélico, né, a igreja evangélica tá cheia lá. Eu tenho que lidar com essa experiência de ver as pessoas vivendo a fé nessa intensidade, entendendo que o caminho deles é respeitar aquela tradição. Posso ter minhas divergências, posso ter uma visão crítica em relação ao mundo como ele está e daí por diante, mas não posso perder a noção de respeito, da diferença e daí por diante. Então, veja, é uma atitude. Agora, se me perguntassem, eu falaria, galera, vamos lá para o KPG. Cabe todo mundo, não sei se cabe todo mundo, que é muita gente, mas entendeu? Assim, então você vê que as pessoas estão seguindo os seus caminhos. Você tem uma visão de mundo, você tem respeito pelas opções que as pessoas fazem, e ao adotar essa postura de lucidez, a ideia é se desapegando daquilo que você gostaria e não é, daquilo que você espera que a pessoa fizesse e ela não faz, e daí por diante. E numa atitude de amor, bondade e compaixão, você aspira que ela seja feliz no caminho dela e que ela não sofra. E que se em algum momento ela bater na tua porta e te perguntar, mas por que você se veste desse jeito? Mas o que você vai no... E ela me der uma chance, eu vou contar como eu faço na minha vida. E se ela tiver uma conexão e eu puder ajudá-la, como, como um Bodhisattva, como todos nós aqui, em alguma medida, somos, em graus diferentes, eu vou, pelo voto que eu fiz de não abandonar nenhum ser do meu coração, eu vou tentar contribuir para que ela possa seguir um caminho que evite sofrimento e possa trazer felicidade. Não tem indiferença, mas é uma atitude que busca uma postura de desapego. E o exercício, e era isso que eu ia colocar para vocês, é saber o quanto da semana passada para essa semana a gente impregnou o nosso olhar daquilo que a gente ouviu sobre a impermanência. Porque não adianta eu falar sobre tudo isso e isso não impregnar a sua atitude na vida. É mais um assunto. Tem 4 páginas, ou, sei lá, 8 páginas, a impermanência no livro do Gampopa. E daí? E daí se isso não for uma realidade para você na tua vida, uma maneira como você é, exercita o teu olhar para o mundo? É mais um texto aqui que você leu, gostou e tal, mas não vai mudar nada se você não viver isso, entendeu? Não, Oi, Pedro. com licença. Eu acho que cada um lida de uma maneira particular com a impermanência. Em problemas particulares, em desafios particulares. Eu tenho as minhas questões em relação à impermanência, né? Isso não significa nenhum tipo de realização, mas significa, na verdade, muito mais algum tipo de dilema, entende? Por exemplo, aí eu posso falar de duas coisas. Uma tem a ver com a minha relação com a minha mãe. Então, minha mãe, ela já está
envelhecendo bastante. Eu vou, como você está falando baixo, Pedro, eu não sei se todo mundo em casa está te ouvindo, eu não sei se eu virar aqui, eu não sei se as pessoas vão conseguir te ouvir Tomara, melhor, mas. tomara. Então, minha mãe já vem envelhecendo bastante, já está muito debilitada. Uhum, Tem muitas manias dela que ela nunca conseguiu abandonar, que sempre foram muito irritantes, entendeu? E problemáticas. Então, a relação com a mãe acaba sendo uma relação sofrida e problemática. Então, eu tive refletindo durante os últimos tempos sobre isso, né? E percebi que, na verdade, eu estou apegado a uma representação de mãe. E possivelmente essa representação, se é que ela já existiu de fato alguma vez, uhum. ela já passou há muito tempo como realidade, há muito tempo. Então, tem esse conflito entre a minha projeção mental, a minha representação de mãe, a qual eu estou apegado, e a realidade impermanente daquele ser que eu olho para ela e falo, essa é minha mãe. Aquele ser lá aquele ser eu não entendo. Eu só projeto a minha representação sobre ela. Então, em vez de sentir compaixão, eu acabo sentindo muitas vezes até raiva, porque eu busco a minha mãe e eu não vejo a minha mãe. Entende? Então, esse é um problema que eu tenho com a impermanência. Então, qual é o dilema que surge daí? O dilema é assim: como sentir compaixão em vez de sentir raiva? Ou em vez de sentir impaciência, ou em vez de sentir desconforto? Entende? Como sentir compaixão? Pelo que eu leio, os textos aqui, por exemplo, o texto aqui das preliminares aqui, né? A gente lê que, na verdade, os seres estão todos em um profundo sofrimento, eles só querem ser felizes e só encontram problemas, infelicidade. Quão dignos eles são da minha paixão. Então, se é assim que a gente deve treinar, se é assim que eu devo treinar, é ver minha mãe. Então, assim, eu não sei, eu não conheço as dores da minha mãe, os desconfortos dela, nunca conheci, não conheço aquele ser, porque eu estou velado, vedado pela minha ignorância, pelas minhas próprias projeções, então eu quero pelo menos sentir compaixão por aquele ser. Então, como que eu a vejo? Como um ser que quer ser feliz e tenta fazer isso de uma maneira atabalhoada e só encontra sofrimento, e que a impermanência em si para ela também é um sofrimento, né? E que a impermanência dela também para mim é um sofrimento, e que, portanto, eu devo desapegar da minha fixação por ela. Como é que eu devo ver esse ser que é a mãe? Então, Pedro, eu sei que o Aloysio depois quer fazer alguma pergunta, né, Aloysio? Oh, Você também quer fazer uma sim, pergunta? Eu vou só responder o Pedro, depois eu deixo você perguntar, tá bom? Que eu sei que você está esperando. É, Vocês conseguiram em casa escutar o Pedro? Sim, Lama. Depois Ah, que então tá bom. sim. Que ótimo. É, Então, Pedro, essa relação com a mãe, ela é muito constitutiva, né? Ela é muito particular. Eu faço essa ressalva inicial porque eu poderia estender o que eu vou dizer para você agora para qualquer outra pessoa, tá? Mas a gente sabe da singularidade que a relação constitutiva pai e mãe tem para uma pessoa, né? Então, ao dizer que o que eu vou dizer para você agora vale para qualquer pessoa, eu não queria que isso soasse uma generalização, entende? Porque eu sei da singularidade dessa relação com o pai e com a mãe. Mas veja que você traz duas coisas aqui que são fundamentais. Essa mãe real, essa mulher que tem as suas dores,
os seus sofrimentos, que vive esse corpo e daí por diante, e uma representação da ideia de mãe que você tem. Tô certo da maneira como você colocou? Tá muito introjetado, né? Exato, assim, como o Pedro mesmo falou, é uma representação da ideia de mãe que ele colocou no coração dele, daí por diante, a partir das referências dele, que são dele, que ele recolhe na sociedade, e daí por diante, em termos de expectativas, de papéis, e daí por diante. Veja que Projetada e projetada, Exato, muitas vezes até sobre a própria esposa também. exato, É, claro, claro. é uma fonte de problemas também. É. Você quer... Mas não é só projeção, também diz das necessidades básicas de uma pessoa, né? Tem tudo isso. A mãe introjetada é a mãe marcada por projeções, são as necessidades constitutivas que vão construindo a minha maneira de se relacionar com esse ser. Então, veja, eu volto a dizer, é uma fala que vale para todos os seres, mas tem uma singularidade, porque nós estamos falando aqui do pai ou da mãe e daí por diante. Tem essa singularidade. Mas veja, eu poderia trazer um pouco essa referência para o contexto budista e dialogar ainda mais com tudo aquilo que a gente está falando aqui, quando a gente fala do amigo virtuoso. E lembrem-se que eu falei para vocês que o amigo virtuoso não é pai, não é terapeuta, mas é uma pessoa em que, em geral, a gente projeta muita coisa. A gente bebe de muitas referências do nosso contexto budista e daí por diante. Então, é uma relação marcada por expectativas, medos, desejos, ideias sobre as quais se coloca sobre isso. Então, é uma relação também que é muito singular e daí por diante. E, em geral, a gente cria uma representação dessa pessoa que está sentada no trono, daquela pessoa que está naquele porta-retrato, do Dalai Lama, do Kalon Rinpoche, do Karmapa, dos lamas. Eu crio uma ideia a partir daquilo que essa pessoa representa e de quem ele é, pessoa humana, física, porque todas essas pessoas, todos aqui são pessoas, e daí por diante. O que é importante olhar, e aí endereçando especificamente a tua pergunta, Pedro, sobre como lidar com isso. Ah, o budismo coloca, e é interessante você colocar essa perspectiva da mãe, o budismo coloca, olha eu aqui cometendo uma ousadia, mas coloca do ponto de um certo ponto até ingênuo, a prática de olhar todos os seres como sendo as nossas mães e a partir daí desenvolver a prática de amor-bondade, ou seja, eu enxergo todos os seres foram a minha mãe em outras vidas, então eu desenvolvo amor porque todos eles em algum momento... Bom, mas uma vez eu acho que não sei se foi o próprio Dalai Lama que foi perguntado sobre isso, mas assim, queria dizer assim, olha, a questão da mãe no Ocidente é uma coisa meio não está tão garantido assim, porque é uma relação também marcada pela polaridade de uma intensidade muito grande de amor e raiva, como o Pedro trouxe, tá? Porque é de uma intensidade muito grande. O meu filho ontem estava morrendo de raiva de mim porque eu falei que ele tinha que escovar os dentes depois do almoço. E ele queria. Sim, ele estava. Como alguém está aprendendo a dar com. Se ele pudesse, ele me batia de raiva. Porque eu estou colocando as regras de saúde, de higiene, e daí por diante. E Sua Majestade, a criança, filho único, com os pais, de férias há 7 semanas, e acontece tudo o que quer. De repente vem essa pessoa que supostamente tinha que estar jogando bola comigo dizendo que eu tenho que escovar os dentes. E ele estava morrendo de raiva. E isso acontece constante. Esse mesmo Lenira, filhinho e tal, não sei o quê. É esse que eu me canso também. Eu me canso. É claro que eu me canso. Um dia ele vai escutar esses ensinamentos e falar, pai, você falava isso de ensinamento. Mas isso é o mundo real. A gente ama, a gente tem raiva, e daí por diante.
E nessa relação, a gente cria representações simbólicas. Então tem essa pessoa real, carne e osso, que vive a realidade num corpo, que tem as suas necessidades, dores e daí por diante, e tem aquilo que eu projeto como representação de quem é o meu filho, de quem é minha mãe, de quem é meu pai, daí por diante. O que que é o fundamental aqui? A gente é, tocar, Pedro. Essa representação que a gente cria, ela também é impermanente, ela também é transitória. É preciso revisitar essa representação que você faz da tua mãe. Essa mãe que você projetou legitimamente. Não tem nada de errado. Não é um erro e daí por diante. É natural. A gente se relaciona com os objetos numa dinâmica simbólica. Sim, como uma maneira de poder nomear as nossas aflições, medos, expectativas e daí por diante, eu saio do terror daquilo que não é possível ser nomeado, do medo da morte, da finitude e daí por diante, e começo a estabelecer uma relação simbólica com a realidade. E essa relação simbólica, ela é impermanente, ela pode ser transformada, ela precisa ser revisitada. Porque se alguém olha para o Kalon Rinpoche com 5 anos, vê uma criança e cria uma representação desse mestre com 5 anos e não revisita essa representação quando ele tem 12, quando ele tem 15, quando ele tem 25, 35, até ele ter a idade do Dalai Lama com 89, vai dar problema. Se eu congelo a imagem que eu tenho da minha mãe, ou se o Fernando congelar a imagem a meu respeito, meu filho, desse pai que joga bola, que tem que cuidar, que tem que levar para cima e para baixo, e ele imaginar, esse é o meu pai, vai dar ruim. Eu não sou esse pai. Essa imagem que ele tem a meu respeito. E é preciso revisitar isso constantemente e entrar e aproximar esse real desse simbólico. Para a humanidade. Esse da compaixão, Lama. Também através da compaixão, mas principalmente, não só pela compaixão, por uma visão lúcida da realidade. Esse fenômeno composto, esse corpo que vai se transformando ao longo do tempo, ele muda, ele é impermanente. E eu estabelecendo essa relação de lucidez, percebendo o caráter transitório, percebendo que são outras experiências que vai se vivendo, esse corpo vai se aproximando, esse real vai se aproximando desse simbólico. Eu começo a estabelecer uma relação mais madura, real mesmo, com o meu pai, com o meu filho, com o meu professor e daí por diante. Não idealizada, não infantilizada. E a gente somos adultos ainda infantilizados, é natural que seja, porque a gente registra constrói essas representações simbólicas, bota elas debaixo do braço e leva elas ao longo da vida. Não é assim que acontece. Por quê? Porque todos os fenômenos são compostos, porque essa realidade está em constante transformação. Então, se eu passo a estabelecer uma relação madura com meu professor, madura com meu pai, com a minha mãe, madura com meu filho, a chance de eu sofrer começa a diminuir. E o ensinamento do Senhor Buda é ou não a tradução disso? Dizendo que a possibilidade de transcender as experiências de sofrimento é conhecer a realidade tal como ela é. Esse é um sumô, dividiu 1.000 páginas de Lanrim e tal, não sei o quê. O ensinamento do Senhor Buda é esse. A maneira de você transcender as experiências de sofrimento é conhecer a realidade tal como ela é. E no momento em que você conhece a realidade, veja assim, quando você começa a ter um pouco mais de maturidade na prática e você vê a bateção de cabeça das pessoas que buscam pílulas de felicidade em experiências fugazes e transitórias, se a tua prática está bem amadurecida, ao invés de você ficar apontando o dedo e dizendo, tá lá, vai lá tomar cachaça, vai lá jogar bola e tal, não sei o quê, no fundo do seu coração vai bater um sentimento compassivo. Puxa, que essa pessoa encontre o caminho. Que essa pessoa se estabilize daí por diante. Se você em algum momento puder ser útil, você vai praticar a bodhicitta. Mas o teu coração cultiva um sentimento de compaixão genuíno, porque do lugar que você enxerga, você vê que a pessoa vai botar o dedo na tomada e vai tomar um choque. Que ela vai tropeçar e ela vai cair. Que ela tá usando um sapato que ela nunca usou, porque o chão é liso. Você tá vendo.
Mas dá para você sair botando a mão em todo mundo, falar, segura aqui, não, você não sobe ali. Tá? Não é assim que funciona. As pessoas têm os seus hábitos, as suas tendências e daí por diante. E você vai experimentar isso na distância que é a distância possível em relação a algumas situações da vida. No entanto, é fundamental, voltando à tua pergunta, Pedro, trazer essa aproximação, entendeu? Porque simplesmente exercitar a prática de compaixão, como a gente fala, ela sofre, eu tenho que buscar o sofrimento. O Kalu Rinpoche fala isso várias vezes, ó, não tenta sair sendo baita compassiva aí com todo mundo, não é assim que funciona. Vai ser fajuto, entendeu? Como você transforma o teu olhar para a realidade a partir desse espaço de lucidez faz a prática da compaixão ser de fato genuína, entendeu? Sim, sim, Vamos depois ter uma beiradinha nisso, tá? Tá bom. Tudo bem, Pedro? sim. Você ia colocar mais um dia? Sabedoria e lucidez como base para a compaixão. Quando a gente fala da bodhicitta relativa e a bodhicitta última, a gente fala de um exercício ainda da compaixão numa lógica de dualidade, mas na medida em que essa dualidade vai diminuindo. Por isso que eu falo assim, é a dinâmica. Assim, um Buda que conhece a realidade tal como ela é, ele se move por compaixão. Ele só. O Buda não vai abrir a boca para falar sobre quanto foi o jogo ontem, Palmeiras e Portuguesa 1-0 no Campeonato Paulista que começou ontem. Ele não vai falar sobre isso. Ele não, porque a mente dele não é mais uma mente discursiva, ele simplesmente percebe a realidade e quando ele ensinava, ele saía batendo na porta das pessoas. Não, as pessoas o procuravam e faziam perguntas e ele respondia a partir do. Por isso que alguns ensinamentos do Sr. Buda parecem meio contraditórios, mas porque ele está respondendo uma pergunta, entende? E um pouco do esforço dos ensinamentos aqui é sair dessa lógica meio de aula, de não sei o que, teórico, e endereçar as questões das pessoas, porque foi assim que o Buda ensinou. Em cima daquilo que ele percebia, da dúvida daquela pessoa e do estado de lucidez dele, de onisciência, enxergando vidas e vidas lá atrás e entendendo por que aquela pessoa estava com aquele problema, porque há 1000 vidas atrás ele tinha feito. Quem já leu o Dhammapada e tal, e os comentários, vai enxergar que essa é a maneira autêntica do Buda ensinar. Então veja, assim, é esse espaço de lucidez que faz com que o Buda ele se mova única e exclusivamente pela compaixão. Para que essa compaixão seja plenamente autêntica e seja incondicionada, eu vou exercitando, seguindo o caminho gradual. E o primeiro passo que o Buda ensina aqui é tem um desapego em relação às experiências dessa vida, inclusive, por exemplo, o caráter de apego às representações simbólicas que eu crio a partir da noção de impermanência dos fenômenos. É o passo inicial, entende? O próprio texto corroborando o que o senhor está dizendo, quer dizer, o próprio texto corrobora quando diz isso, que quão merecedores eles são da minha compaixão, pagando assim o samsara, eu gostaria de retirá-los do samsara, mas como não posso fazê-lo de outra maneira, eu tenho que alcançar o estado de Buda para poder fazer, ou seja, de onisciência, sabedoria. Ah, Então o texto também vai falando isso. ah. E Pedro, assim, de novo, desse lugar de amigos do Dharma, assim, é importante saber assim, essa tua relação com a tua mãe não te singulariza nela, assim, porque eu tenho com a minha, se eu perguntar para a Lívia, se eu perguntar sim, é da natureza das relações esse tipo de conflitos. Como eu faço para revisitar com a tua trajetória de vida agora, revisitar essa representação simbólica e entrar em contato com essa mãe real e fazer o que está ao teu alcance. Porque algumas relações são marcadas por traumas tão grandes, abusos e daí por diante, que às vezes a gente tem que ser menos pretensioso e entender, olha, eu só não quero não desejar o mal dela, porque o que ela me fez foi muito duro. Esse é o primeiro ensinamento do Buda, não desejar o mal, fazer o bem e dominar a própria mente. A gente vai dar os passos que a gente dá conta. Que bom que o budismo abre. Não é para jogar o boleto para a vida seguinte, eu não estou querendo dizer isso. Mas que o bom que o budismo traz a perspectiva de que são vidas e vidas. Porque se tivesse que ser tudo nessa vida agora. E algumas tradições eu acho que colocam esse imperativo para dizer não perca tempo, porque alguns vão querer jogar o boleto para a vida seguinte.
Independentemente disso, a gente tem que respeitar as nossas limitações, tá? Talvez começar pela autocompaixão, tá bom? De saber que a gente sofre pelas relações difíceis. E tem as nossas próprias limitações, né? Então, se eu me cobrar é, resolver todas essas relações e daí por diante, eu posso me maltratar. Eu não estou enxergando a minha própria realidade, assim. Porque essa é a mais próxima, entendeu? Eu falo da realidade dos outros, mas qual é a própria realidade? Tudo é uma experiência. Todos. A gente pode começar a dissolver a noção de dualidade, entendendo que não há uma diferenciação entre aquilo que eu experimento no meu corpo e a diferenciação que o outro experimenta no corpo dele. Mas enquanto eu não alcanço isso, eu posso entender que é mais fácil enxergar o que eu estou vivendo nesse próprio corpo e enxergar as minhas próprias limitações. Então, começar, quando eu falo em compaixão, pela autocompaixão. Não, isso não se confunde com, mas pô, tô protegendo meu próprio ego aqui, daí por diante. Não, é a experiência de realidade mais próxima que eu sou capaz de experimentar, porque ela se dá no meu corpo. Então, se eu percebo que eu estou exagerando na comida, no trabalho, estou espanando, estou entrando em estresse, e daí eu preciso respeitar o meu corpo, a minha própria saúde, e daí por diante. Se eu não zelo, se eu negligencio aquilo que se dá no meu próprio corpo, como é que eu vou dizer que eu entendo a experiência do outro se eu estou negligenciando aquilo que é tão óbvio que se dá no meu próprio corpo? Então, quando a Lívia fala em autocompaixão, não, é, é, se dá, é aquilo que se dá na experiência próxima e que a gente pode se relacionar sem ter medo de se fixar numa experiência de dualidade, a compaixão pelo eu e a compaixão pelo outro. Não se preocupem com isso. Eu posso ter autocompaixão e compaixão pelos outros. Não tem uma contradição aí, tá? Aloysio, você ia fazer uma pergunta? Bem, bom dia, Lama. Satisfação participar disso tudo. E as perguntas, elas se diluem facilmente. Mas o que me toca no momento é que o ensinamento do seu Buda começa exatamente no ponto mais que tem atraído, talvez, muitas pessoas. Por quê? Porque impermanência e morte estão juntos. Aí, quando nós já temos algum avanço no conhecimento budista, a gente vê também que impermanência, morte, aí karma também vem, e aí vem todo o ensinamento, vem. Então, nessa hora, o que eu vejo é que a gente tem que procurar estar inteiro em tudo, até nessa percepção, né? Que é, não é só eu, é, é toda a sabedoria do ensinamento me contaminando, me fazendo bem, e eu procurando fazer um pouquinho, aquele 1%, para poder avançar. Então, é mais esse sentimento que sinto, às vezes, de impotência frente a isso tudo. É um sentimento, poxa, é permanente, não tem nada, então. Então, eu não sou nada também. Então, essa coisa assim que mexe. Então, considerando também que o tempo que eu já me dedico um pouco ao budismo e a minha idade, aí essa questão da impermanência e morte é muito forte, é muito válida e está todo o ensinamento budista interessante. Em cada coisa, em cada capítulo que a gente vê, está todo o ensinamento. Então, era essa coisa que às vezes me dá uma certa ansiedade, mas que faz parte. Só É. isso. Ô, Aloysio, assim, você vê, né? Eu fico, assim, admirado com a capacidade. Porque são tantos ensinamentos do Sr. Buda, de você pegar um texto como o do Atish ou do Gampopa, que organizam os ensinamentos de uma maneira gradativa e tal, tornando isso mais didático. Eu acho isso maravilhoso, porque, como você falou,
tudo e qualquer ponto dos ensinamentos do budismo trazem todos os pontos ao mesmo tempo. Então, como organizar isso de uma maneira didática, né? Porque é isso, a gente fala da impermanência e fala, esse é o primeiro ensinamento do Senhor Buda, mas ele trata do ensinamento último ao mesmo tempo, né? Então, cada pílula dos capítulos que a gente vai estudar, ele traz o ensinamento como um todo, né? Ele não é uma coisa compartilhada. A gente fala de impermanência, mas a gente fala de todos os ensinamentos do Senhor Buda ao mesmo tempo. Porque, como você falou, a gente fala de impermanência, impermanência e morte, aí fala do karma, e aí fala da compaixão, a sensação de impotência e tal. Então, assim, que bom que a gente tem isso apresentado de uma maneira didática, como o texto do Gampopa, para a gente poder se debruçar sobre pontos especificamente, mas é o que você percebe, né? Quando a gente entra no tema da impermanência, a gente acaba falando de muitas coisas ao mesmo tempo, porque é uma coerência, né? Assim, nos ensinamentos do Senhor Buda que é tocante. E a gente vai, no próximo encontro, se debruçar muito sobre a questão da morte, né? E falar sobre impermanência e morte, de novo, não sobre uma perspectiva mórbida, pessimista e daí por diante, mas por uma perspectiva realista. Porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer. Então, como estabelecer uma relação, de novo, saudável, realista, madura com a morte, porque é um dado da realidade. E quanto mais maduro, quanto mais lúcido eu tiver em relação a isso que o Ocidente esconde, né? A gente acha que morte é derrota, envelhecer, ficar com ruga é sinônimo de derrota, quando é um dado mais natural da nossa existência. Então, trazer uma noção de naturalidade para esse aspecto de transitoriedade da vida é a melhor forma que eu tenho para me preparar para esse momento. Então não é para fazer um cultivo da morte e do pessimismo e daí por diante, mas é para encarar ela com lucidez, percebendo o caráter transitório desse corpo aqui, né? Eu acho que numa entrevista o Dalai Lama mencionou que, na essência, todas as práticas que ele faz diária, umas 3 vezes por dia, é uma prática de preparação para o momento da morte. Quando a gente está fazendo a prática das deidades, é uma prática em que você solve, morre, né, assim, dissolve o teu ego, o teu eu, e, e do aspecto dinâmico da realidade ressurge como a divindade. É uma prática que está falando de morte e renascimento, é uma prática que está falando, portanto, dos bardos, da existência e daí por diante. A gente precisa trazer o tema da impermanência e a morte como um tema sem tabu do nosso cotidiano, sem medo. Isso faz com que a gente estabeleça uma relação mais saudável, sem medo, assim, porque é realista, entendeu? Um pouquinho de medo só. Um pouquinho todo mundo. Quem disser que não tem nenhum tipo de medo, deve estar muito avançado na prática. Mas como é que a gente faz? A gente vai se familiarizando. Eu tenho medo de altura e tal. Eu vou me familiarizando com aquele espaço. Eu vou olhando, vou vendo que ele não me ameaça tanto, que é mais a minha mente que me Vai ameaça. refinando, Eu vai vou refinando. refinando, exato. Mas o medinho todo mundo tem. Mas Opa. tem o medo do Bodhisattva, que o Lama Dremer falou que depois os Bodhisattvas eles ainda têm medo, os de oitava, 10ª. Claro. Eu acho que tem um medo budista. Talvez seja a isso que o seu Aloysio estava se referindo, porque que ele falou ressoa, e é uma outra questão que não dá tempo mais de desenvolver, mas pode ficar como Sim. uma questão para o próximo encontro, que é assim, a gente tem a reflexão sobre a preciosa existência humana e impermanência e morte, certo? São as preliminares comuns. Então, beleza, a gente já sabe que a gente tem. E eu sei muito bem porque as minhas condições de vida são muito favoráveis, né? Só que tem como o senhor diz, um gap entre essa percepção e realmente começar a fazer uso dessa preciosa existência humana. E essa distância, né? Ela é uma montanha de apelos,
certo? É uma montanha de apegos que a pessoa tem que atravessar, porque, pelo menos na minha vida pessoal, são os diversos apegos, entende? Que me separam, né, de uma prática que, por exemplo, vai me libertar, porque a libertação do apego é a terceira nobre verdade, é o fim do sofrimento. Só que tem uma montanha de apegos aí, né? E o desapego, ele vai implicar imediatamente um desconforto. Estar separado daquilo que você gosta é sofrimento. Isso gera um desconforto. Então, parece que tem aí, a gente tem que aplicar a impermanência também, a percepção da impermanência e da vacuidade também sobre esse desconforto. Só que é insuportável. Tem um momento que a coisa é insuportável, o desconforto é insuportável, entende? Então, isso Então, separa, entende? então assim, com uma espada, como você corta isso? Porque tem uma montanha, tem um sofrimento que é insuportável. Como você corta isso completamente? Como você economiza? Quem é que sofre? Quem? Justamente esse que te faz sofrer. É o ego, é o ego. Larga ele. Larga. E por trás, e quem já meditou um pouquinho sabe que tem uma mente tranquila por trás, Acabou. quando ele some. E essa montanha, É, isso a gente faz. Assim, a gente não precisa transformar isso maior do que é. É seguir isso, assim, é silenciar a mente. Você vai fazer uma pergunta? Não, eu estava aqui pensando que Por favor. e eu pensei nessa questão do refúgio, né? Porque realmente nosso ego, ele tá habitando em alguns dos seis reinos, né? E tomando refúgio lá, né? Querendo resolver os problemas com base em algum reino, né? Por exemplo, o pessoal dos infernos acha que a solução é a raiva, né? Pensar mal, fazer mal, né? E se refugia nessa E raiva se porque dá refugia. energia, né? Aí não elabora o ego, né? Aí eu penso no refúgio, né? Tipo, você toma um refúgio em outra coisa, você toma um refúgio no Dharma, né? Que aí você deixa de ser humano, assim, de certa forma, né? Aí é isso que eu acho que é o mais difícil. Daí vem, talvez, assim, você pensar nisso, né? De se deixar de ser humano, né? Que a gente é mamífero, né? A gente gosta do calorzinho, dos É. apegos, né? E talvez seja um pouco isso tudo, quando você pensa assim, né? Não de uma maneira. Acho que com a prática isso torna mais natural, né? Você vai se desapego, mas se pensar assim, deixar de ser humano, causa uma certa desalento, assim, sabe? Então, assim, você sabe que é ótimo você colocar isso assim, porque a, às vezes a gente fala assim, a minha casa é o meu refúgio, né? Ou a minha família é o meu refúgio, ou a minha relação, o meu companheiro, a minha companheira é meu refúgio, o meu conhecimento é o meu refúgio intelectual e daí por diante. Todas as experiências transitórias, a tua casa, o teu companheiro, o teu livro e daí por diante. Tá? E a gente vai se refugiando nessas coisas. Ou a gente se refugia na raiva, é, na noção que eu tenho de mim mesmo e daí por diante. E isso é que vai gerando as experiências de sofrimento e de samsara. E aí quando você fala, mas quando eu tomo um refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, parece que quase que eu deixo de ser humano, porque enfim, a gente é mamífero e a gente gosta desse calorzinho e daí por diante. É, tem uma dimensão é, da nossa própria natureza, ah, porque a nossa própria natureza ela é dinâmica. Ah, aquilo que nos move é um senso de autopreservação. Isso também nos constitui como humano, assim como um animal. Eu me movo diante da vida para buscar alimento, abrigo, conforto, do ponto de vista mais constitutivo. Isso, esse componente que é humano é também animal e daí por diante, mas o que gera essa dinâmica de sobrevivência?
É uma profunda aspiração de não sofrer. Eu quero preservar esse corpo, eu quero um calorzinho como um mamífero e tal, porque eu quero ter um mínimo de acolhimento, que isso me protege do meu medo, a ameaça disso desse corpo morrer e daí por diante. Então, o que me move é uma lógica mais primitiva por uma dinâmica de sobrevivência. Na medida em que a minha experiência de realidade deixa de ser humana e simplesmente eu quero me proteger do fogo, do frio, e a minha vida começa a ser um pouco mais complexa, que eu costumo falar, a gente fala, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, como diria a música, porque a nossa experiência de realidade vai se tornando mais complexa. Eu passo a desejar outras coisas. Bom, independentemente da natureza, do que eu desejo, do que me prende nessa realidade, se é raiva, desejo, apego, eu tô querendo olhar aquilo que gera essa dinâmica. O que é o movimento? Qual é a natureza da dinâmica da realidade, entende? O que me faz me mover em torno de algo? E se não há um eu, o que que se move e se move por quê? Então, quando a gente vai aprofundar os ensinamentos, a gente vai perceber, aos poucos, vai dissolvendo essa noção de dualidade, vai percebendo que esse ego ele é o fruto de hábitos e tendências, pensamentos, emoções e daí por diante. Mas quando eu silencio a mente, essa noção de ego ela vai se dissolvendo, mas não é um nada, ainda assim é uma dinâmica. Porque não é um vácuo. Na- Qual é a natureza da dinâmica da realidade? No seu sentido último. E é o que na perspectiva do budismo se fala. É amor, bondade e compaixão. Porque dissolvendo a noção de ego, já não tem mais eu e num outro, e aquilo que move aquilo que, aquilo que faz essa planta ir em direção a uma luz é a necessidade de fazer fotossíntese. Aquilo que move o gatinho e ir para o abrigo e tal é uma lógica de não sofrer e buscar felicidade. A realidade como um todo, ela é feita por uma dinâmica que busca felicidade e evita sofrimento. Amor, bondade e compaixão. Quando eu dissolvo esse ego, o que que eu noto? Essa é a bodhicitta última, uma profunda aspiração de evitar sofrimento e buscar felicidade. Isso também é da minha natureza humana. Você lembra quando você falou assim, eu tenho que deixar, eu estou dando toda essa volta para dizer, não imagine que essa natureza última não é a sua natureza também humana, como de um animal e daí por diante. Esse é o Tathagata. Esse é o potencial do despertar que possibilita uma experiência de plena felicidade, livre de sofrimento, que habita você humano, o gatinho, a formiga, o ser que está nos infernos e daí por diante. Então, tudo isso para te dizer, é, não imagine que você deixa de ser humana, porque isso é da tua natureza. Na forma humana, na forma animal e daí por diante. Não tenha, é um encorajamento, entendeu? Você não vai se desumanizar se você fizer isso. Pelo contrário, você vai encontrar aquilo que é a tua natureza, a tua essência e que se perde na confusão da forma como a gente vive a realidade, entende? Isso é um discurso super bonito. A gente tem que viver isso, entronizar isso, assim. O ensinamento, ele convida a gente a meditar sobre isso, não só na prática formal, no meu dia a dia. E o meu mais autêntico esforço quando eu vim para o ensinamento hoje, e eu fico super feliz com toda a participação de vocês, era também aproveitar o momento que a gente está aqui para meditar sobre a impermanência. Mas apareceram tantas coisas tão ricas e importantes que eu vou encerrar porque a gente tem que fazer o nosso intervalo aqui com um compromisso de amigos do Dharma. Não um compromisso que vocês assumem com o lama e tal, não sei o quê. Levem isso para a vida de vocês ao longo dessas 2 semanas. Porque a gente aqui aproveita o momento para tirar essas dúvidas e tal, mas se a gente não colocar isso em prática, se a gente não vivenciar isso, é,
Isso não vai transformar, isso não vai mudar. É, Não é sobre acreditar no que eu estou dizendo, gente. É viver o que eu estou dizendo. Isso é fundamental. Não acreditem no que eu estou dizendo. Vivam isso. Isso é o que transforma. Que semana que vem eu não vou estar aqui, porque vejam, as coisas são impermanentes. Então, semana que vem eu já tinha programado há muito tempo atrás um compromisso. Eu não vou poder estar aqui, mas acho que o Lama Drimé vai estar aqui para me substituir. A gente retoma no último final de semana de janeiro. Não, assim, eu queria o máximo possível que dessa vez que a gente está estudando o texto do Gampopa, ele não fosse um curso de pós lato sensu de Gampopa, em que a gente não é para ser blá blá blá, gente. Assim, aproveitem esse ciclo do Gampopa para viver o ensinamento do Gampopa. Então, se a gente tem 2 semanas aqui para o próximo ensinamento sobre a impermanência, traga o ensinamento da impermanência para a vida de vocês. Eu ia ler aqui as instruções, ó, a meditação sobre a impermanência dos outros, aliás, antes, a impermanência grosseira que a gente fez semana passada, a impermanência sutil, impermanência dos outros, pessoal, aí tem as 9 maneiras de meditar sobre a morte, e tal. Tá aqui o texto com as instruções para meditar. Leiam esse texto, façam isso ao longo das 2 semanas. É isso que transforma estudar. Sim, tá? Pode falar. Fiquei incomodada com o Pedro com relação à mãe, porque eu tenho problema como mãe. Eu tenho 3 filhos com famílias, né? Então, eu queria falar para ele, assim, nessa dificuldade. Eu, para chegar num coisa para me tranquilizar, eu descobri que o que eu preciso fazer é distinguir o que é a minha tarefa naquele ecossistema, entendeu? E me deter ali, né? No que é a minha tarefa ali. E ficar o tempo todo alerta com as emoções perturbadoras, né? E não me deixar levar por elas. Mas, às vezes, 1 segundo de um filho que te dá uma atenção exclusiva, deixa o filho para lá e mulher para lá e olha para você assim, 5 minutos é o que te alimenta por um ano, entendeu? Então, tudo que a gente busca é isso, assim, 1 minuto de atenção plena. Olha para mim com amor, com compaixão. Olha, eu aguento tudo mais, né? Mas realmente é isso que eu quero do filho. Não, e como isso pode transformar a relação, né? Porque no momento em que você sente isso em relação ao teu filho, também você pode se abrir, tentar entender melhor qual é a necessidade real do teu filho e não aquilo que você imagina que seja e tal. Uma relação real, uma relação madura, assim, né? A relação de pais e filhos, ela precisa amadurecer ao longo do tempo. São 2 adultos. Quantos anos têm seus filhos? Beirando 50, o outro beirando 40. Como pode? 40, 50, Glenina com seus 55 anos, deve ter feito novinha, com 13, 14 anos. Somos todos adultos, assim, a gente precisa atualizar as relações de pais e filhos com maturidade, enxergando. Um dia seus filhos já são pais e tal, então aí eles vão entender, porque quando a gente vai para esse lugar, aí a gente consegue também entender, cara, cada perrengue que minha mãe passava comigo, agora eu tô vendo, então eu tenho. A gente vai, né, atualizando a nossa maneira de estar no mundo com o tempo, e isso precisa atualizar as nossas relações, entendeu? Eu falo assim, as mães também entram nas famílias dos filhos pisando em ovos, né? Isso é super, hiper difícil, né? É. Mas vale o conceito, Glenida, muito precioso esse conceito, viu? Vamos fazer nosso intervalo, então, gente, com o compromisso. Não esqueçam a prática da impermanência nas próximas 2 semanas, tá bom? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda, que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.